Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao terceiro bloco de mais um Inoblog. Esse Inoblog está sendo tão especial. Imagina, estamos aqui conversando com o Paulo Matias da Jovem Pan, Rogério Rino, CEO aqui do grupo Winover, e a gente debatendo tanta coisa importante, tanto assunto relevante, né? No primeiro bloco a gente conversou muito aqui sobre qual Brasil que a gente vai encontrar no ano que vem. No segundo bloco a gente debateu e analisou muito essa questão da relação humana, né? O home office, o convívio presencial, o equilíbrio, que é uma palavra muito importante, né? Que cabe não só nisso, como em muitas coisas da vida da gente. E a gente reservou para esse terceiro bloco, que é o bloco final desse Winoblog, analisar qual que seria uma visão global do futuro. É claro que a tônica de toda a nossa vida e desse momento é a pandemia. Não adianta fugir disso, isso mudou por completo a vida de todo mundo, né? E quando a gente olha para isso, a gente sabe que a gente não está sozinho aqui no nosso Brasilzão. A gente está falando que isso impactou o mundo todo, né? E cada um vai colher alguma coisa lá na frente. E embora a gente saiba que cada país colherá muito das suas ações internas e das suas experiências, das suas particularidades, nós estamos todos vivendo aqui nesse globo terrestre, né? Chamando um pouco aí a análise filosófica e a gente tentar refletir juntos aqui e principalmente levando alguma coisa para quem está nos assistindo, o que o Paulo Matias, esse grande comunicador e apresentador aí da Jovem Pan, olharia e falaria, caramba, qual é a visão de mundo, qual a visão global que eu vejo aí para um futuro? O que você acha que vai acontecer com o mundo, hein? Cara, o que eu acho que está acontecendo, não é nem o que vai acontecer, acho que não precisa nem esperar o futuro, é o presente. É a Guerra Fria 2.0 que está sendo traçada e enfrentada entre Estados Unidos e China. Isso para mim está muito claro, né? Nós estamos vivenciando isso. Eu escrevi um artigo na semana passada no site da Jovem Pan em que eu digo que acabou a China, paz e amor, né? O que significa China, paz e amor? Se você for analisar as incursões, né, as excursões da China ao longo do globo terrestre, né, no estrangeiro, ao longo de toda a sua história, foram muito brandas, muito pequenas, muito suaves, né? A China sempre foi um país em que se consolidou muito internamente e sempre se viu, né, se enquadrou como uma nação incomparável a qualquer outra, porque nunca encontrou em nenhuma outra nação, em nenhum outro país, preceitos culturais, ideológicos que eles achassem que fossem equiparados. Então eles sempre se fecharam ali, ficaram ali, evitaram grandes disputas. Agora o jogo é outro. Por que o jogo é outro? Porque eles viram que eles cresceram de uma maneira exorbitante. A China teve um crescimento em 30 anos, de 1980 a 2010, de 12% em média ao ano. Falando de um negócio monstruoso, né? É um monstro sendo criado, né? E agora eles caíram pela metade o crescimento deles nos últimos anos, aí beirando seus 6%, 7%. É uma queda para quem tem os seus 12%, né? E se compararmos com o nosso Brasil, quando a gente cresce 1,2 e solta fogos. E olhe lá, né? Vocês verem o tamanho dos gigantes que estão por aí. Então, eu divido essa minha análise, você me perguntou em relação ao planeta, né? Como é que eu estou vendo isso? Primeiro, disputa clara entre China e Estados Unidos, mas isso de uma maneira cada vez mais intensificada. Tem um capítulo nessa história que eu acho que é fundamental, absolutamente fundamental para a gente entender ou fazer algum tipo de perspectiva para o futuro, que é a eleição americana de novembro. A eleição americana de novembro, ela vai ditar regra no mundo. As pessoas talvez não tenham dado tanta importância a isso. Eu acho que é uma eleição assim, mas primordial nessa disputa entre Estados Unidos e China. E quando a gente está vendo uma disputa entre Estados Unidos e China, nós estamos vendo uma disputa entre Ocidente e Oriente, mas além disso, nós estamos vendo uma disputa entre valores capitalistas e valores comunistas. Isso é muito sério.
Nós não estamos falando aqui de uma disputa ideológica, mas não, nós estamos falando de uma potência que prima pela democracia, uma potência que prima pelo capitalismo, uma potência que tem os seus defeitos, que fez as suas intervenções internacionais, talvez algumas possam ter sido equivocadas, outras não, enfim, mas que é uma democracia, que aquilo ali anda de uma maneira como eu acredito que deve ser, e do outro lado, uma potência em que quer não formar seres humanos, mas sim quer formar soldados, né? A verdade é essa. São soldados que estão sendo formados ali com valores marxistas desde o início da vida do pequeno, do bebê chinês, ele já vai começar a aprender isso. Quando for para a creche já vai ter esse preceito. E de um país em que não prima pela democracia, que prima por uma ditadura, que persegue imprensa, que persegue opositores. E essa é a disputa. Então, a disputa está colocada. E existe um caminho nessa história que é: vamos mudar a postura americana de enfrentamento a isso ou não? Para mim, a eleição de novembro nos Estados Unidos é isso. Vocês querem continuar enfrentando a China e buscando vencer essa guerra, ou vocês querem ceder para a China? A eleição entre Joe Biden e Donald Trump, para mim, se resume a exatamente isso. Vamos ceder para a China, Joe Biden presidente. Porque aí é questão de pouco tempo, a China vai avançar mais ainda na sua excursão estrangeira, vai conseguir o império do jeito que ela quer e aí vai partir para tudo aquilo que ela sempre quis e que até o momento ela não colocou em prática, que é a disseminação ideológica. Ela está buscando primeiro a disseminação econômica, né, a potência econômica, para em seguida os preceitos ideológicos serem colocados em prática. Ou os americanos vão escolher o Trump, que com todos os seus defeitos, que tem vários defeitos aqui que eu posso listar, mas é um cara que está batendo de frente com esses avanços que eu acho que é necessário. Eu costumo sempre dizer o seguinte: com câncer, o remédio é quimioterapia. E olhe lá, porque às vezes não resolve. Não é Novalgina. Não dá para tratar um câncer. Toma uma Novalgina uma vez por dia, 2 vezes ao dia. Às vezes o remédio é mais amargo e necessário, né? Tem jeito. Então, ou a gente vai enfrentar esses caras de alguma maneira, ou nós vamos ver o mundo de joelhos para uma ditadura. Isso é muito sério, isso é grave e às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar os males que isso pode trazer na vida do brasileiro. É isso que as pessoas... o brasileiro ele não enxerga, você acha que tá lá na China, lá nos Estados Unidos, aqui eu tô com o meu churrasco, com o meu samba, tá tudo certo, tudo misturado. E não é assim, a coisa vai influir aqui nos preceitos culturais, a coisa vai influir aqui na questão da guerra comercial, a questão vai influir aqui na questão econômica, de empregos, de taxação de importações no Brasil. São vários e vários e vários aí detalhes que podem influir sim na vida do brasileiro, se realmente isso acontecer. Então, você me perguntou como é que eu vejo essa visão. Eu acho que novembro é o mês que a gente vai ter a certeza absoluta do que vai rolar daqui para frente. Porque um candidato como Joe Biden, que é apoiado por Bernie Sanders, que defende abertamente uma aliança com a China, que defende uma mudança absoluta de rota nas relações internacionais dos Estados Unidos, não sendo mais oposição a ditaduras como é o caso da China. Você que está aí nos assistindo vai ficar confortável em ser regido por uma ditadura? Talvez esteja um pouco distante isso, né, das pessoas que estejam nos assistindo e tal, porque realmente nós vivemos num país democrático, em que uma hora tem um petista, outra hora tem um bolsonarista e tal, a gente está acostumado com isso. Mas vocês não sabem o que é ser governado por um partido, não é nem por uma nação, né? A China não é um país, a China é um partido, o Partido Comunista Chinês. Nós temos 7% da população chinesa afiliada ao Partido Comunista Chinês. Na China, para o cara ser CEO da Winnover, um dos requisitos básicos para que ele ganhe ascensão é ser filiado ao partido. Ou seja, ele não pode escolher outro caminho, né? Assim, não tem oposição, ali tem alguns partidos menores ali, mas nenhum de oposição. Ali imprensa não tem liberdade, Facebook não existe, Google não existe. Como é que você pode achar normal e positivo para o mundo que esses caras que praticam isso dominem? Então, assim, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Então, a pergunta que você me fez, Ale, e aí? O que vai rolar nesse planeta? Cara, eu estou de olho em novembro. Para mim, novembro
vai ditar a regra do processo de uma maneira muito clara e principalmente nesse momento em que houve todo esse contexto, né? Desde o surgimento do coronavírus, que até hoje é muito mal explicado, naqueles mercados molhados de animais domésticos da China, aquela sujeira toda, aí de repente vem um país que quer ditar regra, que criou a vacina do vírus que eles mesmos criaram, e aí você começa a pensar, mas peraí, surge um vírus, aí os caras criam a vacina. Será que os caras acham que a gente é tão idiota assim, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas ainda pelo meio do caminho a serem explicadas e eu acho que nós temos que defender valores capitalistas com C maiúsculo, dessa história de socialismo, comunismo, vamos dividir terra. Desculpe, amigo, não funciona. Em nenhum lugar do mundo nunca funcionou, não vai ser agora que vai funcionar. Em nenhum lugar do mundo funciona isso e não vai funcionar. Eu estou lendo um livro de Hayek que diz que são 12 razões que o socialismo não deu certo. E um deles é o preceito exatamente da divisão, né? De achar que o ser humano ele consegue algum tipo de divisão nesse sentido e não consegue. Nós nascemos com instintos competitivos, nós nascemos pela meritocracia, nós nascemos exatamente pela competitividade. Isso é do ser humano, isso. Então, é muito preocupante, eu acho, volto a insistir, novembro, eu não sei qual que é a data da eleição americana, me fugiu o dia, mas eu sei que é no mês de novembro. Novembro é a decisão do mundo, o que nós vamos ter. Nós vamos ver um avanço chinês ou nós vamos ver uma guerra intensificada e sem resultado certo, porque eu não estou dizendo que vamos reeleger o Trump e está tudo certo, né? Não acho. Acho que nós temos a garantia da continuidade da guerra, que eu acho muito positivo. Agora, com Joe Biden, eu já vejo uma garantia do fim da guerra e do imperialismo chinês absolutamente consolidado no mundo, se isso vier acontecendo. Caramba, não, e é super importante, né, essa colocação aí do Paulo, né, Rino? E o que me chama a atenção quando você fala que não se está dando muita atenção à importância, né, desse momento, né? Você acha que de repente é a própria mídia que de repente foca muito mais na questão do debate, das ideologias e pouco potencializa nessa importância, como você falou, para deixar as pessoas mais alienadas e não prestarem atenção no quão importante vai ser esse momento para a continuidade das coisas? Eu divido a sociedade em três, mais ou menos em três, se a gente for analisar. Divido aqueles que são favoráveis a preceitos e ideologias semelhantes a socialismo, comunismo e tal. Existe a sociedade no meio do caminho, que é aquela sociedade novalgina, que é aquele cara que quer tomar um remedinho e tal para curar um câncer, que eu acho que não vai conseguir. E existe aquela galera que está disposta a ir para o enfrentamento de alguma maneira. Eu me coloco nessa terceira turma, de ir para o enfrentamento de alguma maneira, porque eu sei que, por mais que talvez essas pessoas no meio do caminho tenham boas intenções, o remédio não cura. Não cura. Não adianta. Não vai curar. É a mesma coisa que no Brasil, a gente estava conversando antes de iniciar aqui o programa. Muito bem, vamos tirar o Bolsonaro. Vai botar quem lá? Quem? Vai botar o Ciro Gomes. Então, o Ciro Gomes é a representação da solução. É a Marina Silva. Não tem opção. O Amoedo, com aquele discursinho mequetrefe dele. Mequetrefe. Um discursinho que, para mim, não consigo imaginar a governabilidade de um negócio desse. Vai botar quem? Um Amoedo lá olha, mas é paz e amor, aquela coisa toda, e vamos dialogar. Não tem que dialogar com esse povo. Esse povo roubou o país, esse povo destruiu. Onde esse povo passa, eu até escrevi sobre isso esses dias, o Felipe Santa Cruz foi delatado, né? Criou uma empresa fajuta para desviar dinheiro para suas campanhas na OAB. É escola. Os caras lá são doutrinados para roubar, para fazer a coisa em benefício próprio. Dane-se o interesse público, dane-se. Interesse público, que é aquela coisa que move a gente para melhorar a vida de todo mundo. Isso não existe. Está em último lugar se tiver, né? Então, assim, é exatamente o retrato do país do cada um por si, daquela coisa do deixa eu resolver o meu quadrado. O seu quadrado está ali, o problema é teu. Você que se exploda. É exatamente essa turma. E um discurso brando com essa turma não funciona. Você colocou, inclusive,
quando você olha do ponto de vista de história... E olha que eu achava que funcionava, hein? Acho que é importante eu fazer essa meia-culpa. Eu já pensei, falei, ai meu Deus, mas essa coisa tal dos extremos, né? Ai, os extremos, esquece isso. O extremo tem que existir, porque senão simplesmente um vai ganhar. Um vai ganhar. E aí vem um pouquinho, eu concordo contigo sobre a questão que em novembro vai ser o momento que a gente vai saber para que lado vai ser o tom do mundo. Agora, a gente está tendo uma oportunidade em testar antes do que ser apresentado ao que a gente está vendo hoje, que é o seguinte, ninguém nunca tinha sido testado a perder liberdade. Foi um teste mundial. Inglaterra, Alemanha, França, há 2 semanas atrás, protestos. Né? Como eles chamaram? Ditadura da medicina. Com todo respeito aos médicos, mas não é um momento onde a medicina toma a decisão, porque economia também mata. Sem economia, não tem vida. Então, não é só o hospital precisa atender, não. Eu assim, glorifico os médicos que estão na frente da batalha, da mesma forma glorifico os empresários que estão ali garantindo os empregos. Então, assim, o mundo, ele testou a falta de liberdade, as pessoas experimentaram. Ficar com aquela sensação, não posso sair de casa. Pô, agora o cara lá me dá uma bronca porque eu tô sem a máscara e assim. Então, assim, isso nós fomos testados. Em novembro, realmente vai ser um momento da verdade para ver se a guerra continua e se dá um freio no mundo China, do ponto de vista de avançar, né, os steps do game deles, ou se arrefece, abaixa a barra e deixa, né, esse mundo realmente vir para cima de esse mundo chinês vir e abraçar o nosso planeta. Eu aposto bastante no Trump, na reeleição dele, por uma questão. Quando a gente olha as nossas realidades, Brasil e Estados Unidos, o Brasil, como que aconteceu? Né? D. João veio fugido da Europa, né? Porque além de ali estar aquela briga e aquela guerra, ele estava devedor, né? Ele era um inadimplente na Europa e veio se resguardar no Brasil e trouxe tudo, né? Papagaio, periquito, tudo, e veio para o Rio de Janeiro, ficou lá, e quando fez um modelo de colonização explorativa, diferente do americano que foi para lá para ter uma nova nação. Então, o americano tradicional, ele tem muito orgulho disso. O americano, ele é um povo que ele olha, você está com um problema, ele vai te ajudar, ele vai te dar um emprego, não vai te dar dinheiro, ele vai te ensinar a pescar. No Brasil, nós temos um mau hábito de dar o peixe, não ensinar a pescar. Por quê? Porque é uma forma de controle social também. Porque lá em Brasília, fica ali a cúpula e é só jogar milho para os pombos aqui embaixo, né? Os pombos ficam felizes e eles coordenam tudo. Os Estados Unidos é diferente. Os Estados Unidos, você pegar um americano tradicional, ele não tem muito apreço pela era Obama. Um cara que nunca peitou a Coreia do Norte, como deveria ter feito. Em contrapartida, né, fez um populismo gigante em cima do Obamacare. Então, o mundo, eu acredito que já passou por um teste de, puta, eu tinha liberdade e não tenho mais. Minhas filhas olham para mim e falam, pai, não vejo a hora de poder, né, fazer coisas que eu fazia, né, básicas. Né? Então, esse é um sentimento muito, muito forte, profundo. Vai lá na tua alma, vai assim, nas tuas raízes. E eu acredito que isso vai fazer com que a gente realmente não tenha um segundo modelo Covid. Apareceram, né, os ditadorzinhos, né, como infelizmente, né, o estado de São Paulo me decepcionou. Né, o nosso governador, né, teve posturas aqui, para mim, totalmente incoerentes e totalmente desconexas com o que seria o aceitável. Por quê? Porque ele estava em guerra política com o presidente. Cara, esquece, não é momento disso. Mas não, o cara mostrou as máscaras, assim como outros. Então, assim, 2020 depurou. A gente teve a sensação ruim, tomamos uma dose de realidade. Então, eu acredito que isso é um mal que veio para bem. Tem essa máxima, né, na história, né, males que vêm para bem. Eu acredito que a gente está sofrendo muito para ter algo melhor lá na frente. Porque se a gente não tivesse sofrido agora,
Biden ganhava. Aposto. Né? Mas o que está acontecendo? Black Lives Matter, né? Cara, não é, cara. É ser humano importa. Não é se ele é da cor negra, se ele é da cor branca, da cor amarela. Né? Não, cara. Ser humano importa. E isso é o fundamental. Só que eles estão potencializando isso porque eles já perceberam a derrota. Que quando o comunista, o socialista, está muito agressivo, é que ele sabe que ele perdeu. Então, na minha opinião, em novembro, a gente vai ver Trump voltar a comandar os Estados Unidos, ou continuar no comando dos Estados Unidos, e essa guerra, como você falou, né, esse embate, né, mais do que guerra, ter continuidade, que vai ser bom, que vai dar um pushback nos chineses, com todo respeito aos chineses, tenho vários amigos chineses, mas, migão, vocês abusaram. Abusaram e colocaram o planeta aí, né, numa situação tenebrosa. Então, eu também acredito que vai ser por essa ordem. Novembro é a prova dos 9, mas eu estou confiante que o cara do cabelo estranho lá vai ganhar. Não, e bota cabelo estranho, né? Porque o Trump, eu não sei como é que ele consegue fazer aquilo lá com o cabelo, né? Passa um furacão, o negócio não desmonta. E eu vou dizer né? para vocês, eu não sei se vocês assistiram o pronunciamento dele lá na semana passada ou retrasada, na Casa Branca, a filha dele que abriu. Convenção, a filha dele que abriu. Cara, vou falar para você, me arrepiou ali. Ela mandou muito bem, ela pontuou de forma assim, precisa, e ele foi preciso. E assim, fale o que quiserem, putz, eu vejo a CNN falando tal, assim, infelizmente estão tão sem argumentos, porque ele falou a verdade. Da mesma forma quando falava no início da pandemia que o vírus era chinês. De onde veio? Da China, cara. Não, o vírus é da onde? Veio da Itália? Veio do Brasil? Não, veio da China. Então é China virus, né? A gente tem que ser realista. Não dá para arrefecer. Essa moçada hoje está muito pele fina. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, tal. A barra desceu em vez de subir. O pessoal está sem da saudade da época, acho que do Ragnar, né, dos vikings, né? Porque, naquela época não tinha muito espaço para os mimizinhos. Os mimizinhos ficavam lá atrás, lá, presos lá. Se o cara encontrasse, passava o facão, Então, assim, o mundo é assim, o mundo funciona dessa forma. Não dá mais. Então, eu acredito que vão vir bons ventos. Essa é a minha visão, sou otimista. E uma das ondas que veio muito advindo disso que você falou, Rino, é a questão do politicamente correto, né? Que hoje, pelo amor de Deus, não pode falar nada, não pode fazer, não pode nem andar. Nem novo normal, nem politicamente correto. Pelo amor de Deus, né? É uma coisa bastante complicada, né? Mas, olha, eu fico muito feliz porque, assim, eu acho que vocês dois tocaram, assim, no ponto X mesmo aí dessa questão, né? Eu acho que, de novo, o fato das pessoas não estarem com a atenção voltada para isso mostra o quanto isso é importante e o quanto isso vai determinar aí os rumos aí do planeta Terra, né, para o ano que vem, já que a gente falou tanto de o que a gente vai encontrar de Brasil e principalmente o que a gente vai encontrar de mundo, né? Olha, Paulo, sensacional, viu? Rino como sempre, né, estando aqui com a gente. Bom, pessoal, com isso a gente está chegando aí ao final desse terceiro bloco, concluindo esse Winoblog tão sensacional com a presença aqui do Paulo. Paulo, foi uma honra te receber. Imagina, prazer foi meu. De novo, você é um cara que a gente admira muito, acompanha muito, se espelha muito, torce muito por você, né? E eu espero que você, quem sabe, num dia em breve possa visitar também, né, a nossa empresa, as nossas operações, e que a gente possa fazer com que esse bom vínculo, esse bom relacionamento aí perdure para sempre, tá? E aproveitando mais um pouquinho da sua presença, queria que você olhasse para a câmera, que é algo que você faz muito bem e fala muito bem. Deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo, fala o que você quiser, a câmera é toda sua. Eu agradeci ao Rino, agradecer a você, a Lê, a todos da Winover, um prazerzaço estar aqui com vocês, como eu falei no início, não foi um convite, foi uma convocação, sempre que precisar. Legal. Só mandar aquele zap que eu, quando não estou ao vivo, respondo para vocês. E é um prazer mesmo, acho que é importante a gente bater esse papo aqui, olho no olho, sem muita frescurite, falando a verdade, aquilo que pensa. Se a pessoa gostar, ótimo. Se também não gostar, ótimo também. Eu acho que é assim que as coisas têm que funcionar.
Acabou aquele tempo em que a gente quer agradar a todos e na realidade a gente acaba não agradando nenhum. As eleições presidenciais de 2018 mostraram, acho que exatamente isso. Teve muito candidato que quis agradar todo mundo e não passou de 3, 4%, aqueles marqueteiros que deixa aquele cabelo maravilhoso do candidato, mas aquelas palavras são ditas absolutamente sem eficiência, sem verdade, sem transparência. Então, acho que o que transmite para todo mundo é isso e eu estou super à disposição. Contem comigo lá. Estou no Instagram, estou no Twitter, estou no Facebook. Estou às 10 da manhã ao vivo na Jovem Pan e às 5 horas da tarde também ao vivo, 10 da manhã no Morning, 5 horas da tarde no 3 em 1. E inclusive você já vai ter que sair correndo porque tem o 3 em 1 pela frente, né? Vou sair correndo lá porque eu preciso separar o Josias e o Constantino, senão eles vão se matar. Sensacional. Paulão, muito obrigado mais uma vez aí. Rinão, muito obrigado. Obrigado a você que está sempre acompanhando e assistindo aí aos conteúdos do Inoblog. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. E até uma próxima. Um abraço e até mais.